Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Jair Adriano, do Ministério Flor do Campo, Cariacica, Espírito Santo, Assembleia de Deus. E nós estamos aqui para mais um comentário da lição bíblica CPAD Adultos. Novo trimestre iniciando, quarto trimestre, último trimestre do ano, e com um novo tema, até os confins da terra, que o nosso comentarista é o pastor Wagner Gabi, e vamos estar falando um pouco sobre as questões de missões e evangelismo. O título da revista é Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos como texto áureo Marcos 16:15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Verdade prática está dizendo assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Antes de iniciar essa primeira lição do quarto trimestre, fazer o comentário e ler a leitura bíblica em classe, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, que até aqui tem nos abençoado, fortalecido a sua noiva. Pai querido, que o Senhor nos abençoe nesse novo trimestre que se inicia, com novas lições, com novos desafios, Senhor, com despertamento para missões e evangelismo, que o Senhor nos dê direção, abençoe a cada professor, a cada superintendente, a cada igreja, Senhor, que se dispõe a estudar as lições da Bíblia na escola bíblica dominical e que nos colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Assim nós te pedimos, crendo no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 28 é a nossa leitura bíblica em classe, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Vamos à leitura bíblica em classe. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Marcos 16, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Nós temos aí a leitura bíblica em classe e vamos ver os objetivos dessa lição. No término dessa lição, quais objetivos devemos alcançar? O primeiro, conceituar a grande comissão. Segundo, explicar missões transculturais. Terceiro objetivo, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. A nossa introdução diz assim: nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então o tema é bem sugestivo, é um tema sobre missões até os confins da terra, que é o título do nosso trimestre. É pregar o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, é uma proposta da lição, e não é algo novo que vamos estar ensinando durante esse trimestre. Não é nada de novo que vai estar apresentando nessas 13 lições até o final do ano. Nós vamos estar rememorando aquilo que já foi ordenado por Jesus. Nós lemos aí dois textos, Mateus 28 e Marcos 16, e todos eles têm um verbo no imperativo, ide. Portanto, ide, ensinai, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, tudo está nos dizendo de uma forma imperativa que é isso. Não é uma sugestão que Jesus está dando. Ele não está ofertando
opções para nós escolhermos, não. Ele está dando uma ordem para a sua igreja, está dando uma ordem para a sua noiva, para que ela faça o que ele já determinou. E é bom que nós entendamos que durante todo esse trimestre também vamos estar falando sobre evangelismo e missão, e todo crente salvo na pessoa de Jesus Cristo tem essa incumbência, essa responsabilidade está sobre o ombro de cada um que ouve essa mensagem. Uma vez você crente, servindo ao Senhor, você tem como objetivo ser mais um testemunha de Jesus. Nós vemos aqui na nossa introdução que missão é a ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer o sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele não te deu algo que Ele não fez. Ele te deu uma ordem para aquilo que Ele já fez, quando Ele enviou seu Filho. O primeiro missionário, grande missionário, né, que veio a esse mundo é o seu próprio Filho, que foi enviado pelo Pai para fazer a sua obra. Ele cumpriu cabalmente aquilo que havia determinado da sua missão. Ele cumpriu aquilo que para a determinação que ele veio, o objetivo que ele veio. E agora ele cobra de nós, com todo o direito de cobrar, que também nós também sejamos fiéis à ordenança dele. O primeiro tópico fala sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo. Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem após a ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Mateus 28, 18, Marcos 16, 15, e Lucas 24, João 20, todos esses textos, Atos 1, 4, todos esses textos estão chamando a atenção, dando essa ordem à comitiva, né? Ide e pregai o evangelho. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então nós vemos aqui um missionário falando a respeito disso. Quando ele foi missionário ali na China, por volta, me parece, do século XVIII, e esse Taylor, James Taylor, entre o século XVIII e XIX, ele foi por 51 anos missionário ali na China. E ele tem essa frase que realmente ele extraiu da palavra, extraiu da Bíblia, porque verdadeiramente é um mandamento a ser obedecido. E o principal do servo do Senhor é obedecer à vontade daquele que o chamou. E a grande comissão, ela é um mandamento do Senhor para a igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Nós temos que ver no Velho Testamento que lá em Isaías 45, 22, olha só o que o texto diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Embora Isaías vivesse num contexto histórico em que Israel era a nação chamada por Deus para fazer a grande obra, né? Já tinha dividido o reino do sul, o reino do norte, ele fazia parte do reino do sul, reino de Judá. Embora que era Israel a responsabilidade, mas nós vemos o próprio Deus usando a boca do profeta, né, no seu livro, dizendo: olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. Todos. Não tinha ninguém que o Senhor estava tirando fora, excluindo do plano de salvação. Todos os termos da terra. E ele disse a Abraão em Gênesis 12, 3, também lá no Velho Testamento: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, o Senhor não está falando apenas de um único povo que veio de Abraão, da linhagem de Abraão, que foi o povo hebreu, né? E que depois tornou o termo judeu, da separação das tribos. Mas, na verdade, ele estava dizendo que em Abraão seria abençoado todas as famílias da terra. Então, ele estava dizendo que o processo da salvação, da separação que o Senhor tinha que fazer na terra, incluiria todas as famílias da terra. Então nós estávamos já no projeto do Senhor, embora que Israel era aquele que no momento estava nessa diligência de fazer a obra do Senhor, de proclamar o evangelho. Embora ele falhou, rejeitou o Messias, então veio a igreja, a partir do Calvário, iniciar essa grande obra. No segundo subtópico da grande comissão, aí do primeiro tópico, fala assim: a questão cultural.
O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pela Escritura. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado em mais semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Lembremos que Jesus, antes de ser assunto ao céu, prometeu que enviaria o Espírito Santo e que eles continuassem buscando o Senhor porque ele ia derramar. E ele falou, até ficar em Jerusalém, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E assim ser-me-eis testemunha, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Entendamos bem esse texto, porque as pessoas pensam que a preocupação da igreja tem que ser com os confins da terra. Mas eu entendo uma coisa, Jesus estava falando de uma forma que todos esses segmentos aqui que ele está dizendo tem que ser atingido pelo Evangelho. Jerusalém tem que ser atingido pelo Evangelho, a Judéia tem que ser atingido pelo Evangelho, Samaria tem que ser atingido pelo Evangelho e até os confins da terra. Então, o que eu entendo também, eu não posso também simplesmente só me preocupar com atravessar fronteiras, os confins da terra, e esquecer que também Jerusalém precisa ser evangelizado. A Judéia, o que é isso? É o que está mais próximo, a igreja local, o bairro que eu vivo, a cidade que eu habito, e aí vai aumentando esse espaço que eu vou alcançando no meu evangelismo, na minha obra missionária, que a igreja tem que alcançar. Daqui a pouco, agora já não é o meu estado, agora é o estado vizinho, daqui a pouco é uma outra região do meu país, até atravessar a fronteira. Interessante é isso. E isso pode ser até simultâneo. Uma igreja ela pode ter evangelista na igreja local, e ela pode ter missionários em outros estados do país, e ela pode ter missionário em missões transculturais atravessando fronteira. Uma mesma igreja. Então nós temos que entender isso. E uma coisa interessante que foi uma questão cultural, que nós não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar e nem impedir-lhes a nós. Quer dizer, nem você vai desprezar o que você vai encontrar dentro de um país estrangeiro quando você for pregar o evangelho lá, ganhar almas nesse país, mas também você não pode forçar a sua cultura. Chegar num país e querer que a cultura do seu país seja imposta nesse país. E outra coisa interessante sobre cultura, você tem que observar, como missionário, se essa cultura também não está levando esse povo a se afastar mais de Deus, porque está seguindo doutrinas, muitas vezes ensinamentos e culturas que levem a adoração a demônio, a ídolos, ou até mesmo fazer algo, rituais, que podem prejudicá-los na sua vida espiritual. Então, o missionário ele está ali para pregar o Evangelho. O Evangelho em si já é poder de Deus. A Bíblia já diz que o Evangelho é poder de Deus, não é? Então, ele já tem o poder de transformar. Ele já tem o poder de mudar o coração do homem, mudar o coração da mulher em qualquer nação, em qualquer país, seja dentro do nosso país, seja no país estrangeiro, lá a palavra de Deus vai alcançar os corações. Da forma que ela tem poder em qualquer região do planeta, ela tem poder para fazer esta obra. Então, portanto, sejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos para esse desafio. Mas uma coisa interessante também sobre a questão cultural, eu ouço também muito falar, o nosso país, ele é um país de dimensões continentais. E uma coisa que eu acho interessante no Brasil é que há muitas regiões dentro do Brasil, há muitos locais dentro do Brasil que ainda é quase um deserto. É quase um deserto de conhecimento de Jesus. É quase, não digo que é totalmente, mas é quase um deserto. Porque
nós observamos pelo mapa do Brasil e pela sua densidade democrática, né? Demográfica, né? Densidade demográfica, é mais ou menos essa palavra, é que a população brasileira está muito concentrada no seu litoral. E isso também focou os pregadores, né? Os ganhadores de alma dentro do Brasil, na região onde tem a maior população. As regiões do Sul, do Sudeste, algumas regiões do Nordeste. Mas se você for para o Norte, se você for para a região do Rio Amazonas, da região da Floresta Amazônica, do Pantanal, da Centro-Oeste do país, você vai ver que verdadeiramente já não tem muitos missionários, muitas pessoas apregoando o evangelho nessas regiões ribeirinhas, essas regiões entre os indígenas, né? O número de missionários aí são bem menores do que nas regiões onde já tem, né, igreja. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo que ele tinha uma preocupação de não pregar o evangelho onde já tinha um alicerce, onde já tinha alguém pregando. Ele ia sempre à cidade onde que ainda não estava necessitado de se pregar o evangelho. Terceiro tópico, subtópico, diz: a ordem de fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns museólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente, é imperioso o clamor do apóstolo Paulo: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20, foi o que eu acabei de falar, né? O esforço dele era para pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. A preocupação dele é anunciar onde Cristo não ainda foi anunciado. E agora nós temos aqui o significado da palavra nação, termo etnos, mas a nação é diferente, né? Um país é diferente, é uma nação politicamente definida, é diferente de uma etnia. É diferente de uma etnia, porque a etnia ela ainda ela pode ser definida pela sua língua e sua cultura. Agora, o país ele já tem outras definições, tem os seus símbolos, né? Ele tem as suas bandeiras, ele tem os seus hinos, ele tem a sua constituição, ele já tem uma ordem estrutural. E já uma etnia não. Pode haver vários povos numa mesma região, no mesmo país, falando diversas línguas, diversos dialetos, pelo fato de pertencer a etnias diferentes e culturas também diferentes, dentro de um mesmo país. Então nós temos que saber também que é uma questão também que vai ser importante se estudar sobre a questão cultural e fazer discípulo em todas as nações. O preparo para se fazer discípulo e saber que existe, como diz os museólogos, aproximadamente 24 mil etnias. E quase metade desse total ainda não foi evangelizado. Quer dizer, quase 12 mil etnias ainda não foi evangelizado. E a pergunta do comentarista, né, pastor Wagner Gabi: isso não vos comove? Será que isso não nos comove? Uma coisa interessante, irmão, que vamos falar um pouco dentro dessa lição, é sobre a questão do amor às almas. Porque verdadeiramente o que está impedindo essa comoção da igreja a pregar o evangelho, a receber o desafio de ir e fazer discípulo, é essa ausência do amor pelas almas. O sentimento de empatia, o sentimento de sentir a dor do outro. Saber que a pessoa que não conhece o evangelho está correndo um sério perigo de ir para o inferno. Então é uma preocupação que deveria estar em nosso coração. O quarto tópico fala sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo,
pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro objetivo da grande comissão: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão do santo. Vamos por parte aí nesse subtópico. Primeiro, cheio do poder do Espírito Santo. Por que Jesus disse lá no princípio, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? Por causa disso. Para que, cheios do Espírito Santo, eles pudessem proclamar o Evangelho de uma forma eficaz. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Analisa bem. Você talvez já leu o livro de Atos, capítulo 8, a história de Filipe, o diácono. Ele foi um dos 7 diáconos do capítulo 6, que foi separado para o diaconato, quando houve a instituição da diaconia. O que aconteceu com ele? Quando começou a perseguição em Jerusalém, ele saiu, como os demais, fugindo da perseguição, mas aonde ele ia, diz a Bíblia, eles proclamavam a Jesus Cristo. Chegando Filipe em Samaria, cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? Ele apregoava o Evangelho, e na pregação de Filipe, os demônios não suportavam. A Bíblia fala que ele pregando, os demônios já saíam do corpo das pessoas que ele oprimia, gritando. Era liberto só na pregação de Filipe. Muitas almas se convertiam e Jerusalém ficou sabendo disso, mandou Pedro e João lá para quê? Para impor a mão sobre aqueles novos convertidos e ser batizados com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa, irmão. Um homem usado pelo Espírito Santo, ele pôde trazer grande alegria em uma cidade. Ele fez com que várias pessoas ali se convertessem pelo poder da palavra. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Então, para o objetivo da grande comissão ser alcançado, a eficácia acontecer, é necessário que os executantes da comissão estejam cheios do poder. O primeiro objetivo, da grande comissão é proclamar o objetivo. Olha só, presta atenção. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Por que será que o comentarista pastor Wagner Gabi colocou esse objetivo? Porque, na verdade, você não ganha almas apenas pregando o evangelho. Você ganha almas mostrando que você é transformado por esse evangelho que você prega. As pessoas primeiro vão ver o seu testemunho. E elas só vão crer na mensagem que você prega mediante você mostrar que verdadeiramente é nova criatura. As suas atitudes vão falar mais alto ao coração do pecador do que verdadeiramente a sua pregação. Lembra daquela passagem de quando o profeta Eliseu passava naquela região de Sunem? Aquela sunamita olhou e falou, veja e observa, falou para o marido dela, que esse homem que passa aqui, ele é um servo de Deus, é um homem de Deus. Por que será que ela observou isso? Porque ela via atitude na vida do profeta, para entender que verdadeiramente ele era homem de Deus. E é isso que está faltando nos nossos dias, testemunho, de testemunhar verdadeiramente Cristo em nossa vida, para ganharmos alma. Discipular os novos convertidos, tornando fiéis seguidores de Cristo. Outra coisa interessante que está acontecendo nos nossos dias, muitas vezes vamos às ruas, evangelizamos nas praças, pregamos nas esquinas, fazemos o trabalho do Senhor, mas não fazemos esse trabalho que é importante, o discipulado. As pessoas se converteram, foram para a sua igreja, a igreja que você reúne, ela precisa ser discipulada, conhecer o Evangelho, conhecer verdadeiramente a Cristo, conhecer a mensagem do Calvário, entender bem a palavra de Deus. Para quê? Para poder ser seguidor de Cristo, conhecendo a verdade da Bíblia Sagrada. E se a verdade, eu aprendi com um grande mestre, que ele falava uma verdade para mim, que o Evangelho, eu posso dizer que sou um ganhador de almas só quando eu evangelizei uma pessoa, discipulei ela
e fui até o tanque batismal com ela. Aí sim, eu posso dizer, eu ganhei essa alma para Cristo. E só de eu ir lá e pregar o evangelho, levantar a mão e falar que aceitou Jesus, ainda não é verdadeiramente eu ganhei essa alma para Jesus. O ganhar uma alma para Jesus na sua completude é que essa pessoa vá até o tanque batismal depois de discipulada, conhecendo as verdades bíblicas. Integrar espiritualmente socialmente na igreja local, a fim de que cresça na graça do conhecimento. Quer dizer, isso é a completude que eu acabei de falar. Levá-la até a condição dela ingressar no corpo de Cristo como um membro da igreja, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Amém? Vamos então para o segundo tópico, falando sobre missões transculturais. As missões que atravessam fronteiras, né? O prefixo trans vem do latim em sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra. Onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. O importante é isso. O foco das igrejas de hoje deveria ser essa. Preocupar-se em levar crentes, em levar os missionários a locais que ainda não se ouviu falar das boas novas. Porque tem missionários, né, que estão em regiões que já tem outros missionários ali pregando o Evangelho, já é um lugar mais conhecido da palavra, as pessoas já conhecem a palavra, mas realmente ainda precisa ser evangelizado, mas tem outras regiões com situações mais precárias nas questões de missões. Então é necessário se avaliar na questão de missões transculturais, onde enviar um missionário, onde há uma necessidade mais premente. Segundo subtópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões no livro de Gênesis, ele, nesse sentido, missões transculturais, né? Ele, nesse sentido, em também 3 ocasiões, ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação, né? Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva das missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente, que seja esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Gênesis 3,15, deixa eu ver se eu deixei aqui. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. Isso aqui é chamado proto-evangelho. É o proto-evangelho. É o evangelho já narrado por Jesus, pelo próprio Deus, lá no princípio, quando o homem pecou. Quando houve o pecado do homem, né? Quando o homem e a mulher pecaram, o Senhor falou que poria inimizade entre a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. E chegaria o tempo em que ele enviaria então a Cristo, que esse seria ferido no seu calcanhar, mas pisaria a cabeça da serpente, já dizendo da vitória de Cristo no Calvário. Então nós vemos aí que já era uma promessa do Senhor lá no Antigo Testamento. Gênesis 6, 11 e 14 também diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de terra de violência. Viu Deus a terra, esse que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: a fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe, fará compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Aqui já está falando, né, de Deus chamando a Noé para uma grande obra. Como? Tirando ele do meio de um povo que já estava totalmente corrompido pelo pecado, mandando que fizesse uma arca. E a arca seria a forma de se salvar do juízo que viria, que era o grande dilúvio universal. E cumpriu-se a palavra aqui. Então nós vemos que isso já no Antigo Testamento já revela esse Deus missionário. Nesse sentido, missão transcultural tem esse mesmo apelo. São parte fundamental da missão da igreja, pois é uma agência executiva de missões. Então, está na mão da igreja. Diz a Bíblia que os anjos anelaram
mas foi à igreja que foi dada essa incumbência. Eles desejaram fazer esta obra, mas o Senhor colocou a igreja como representante. Nós somos verdadeiramente os representantes de Cristo na terra, nós somos seus embaixadores. O embaixador, o que ele faz? A não ser verdadeiramente representar uma nação. Quais são as barreiras nessas missões transculturais? De atravessar a fronteira, de atravessar a cultura, de ir para outras culturas pregar o evangelho. Há barreiras complexas para a evangelização no mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar para realizar a sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. É claro que nessa primeira lição não vai se poder falar todas as barreiras, meus irmãos. Mas isso é como nós entendemos bem. A primeira lição de um trimestre, ela sempre mais ela é panorâmica, né? Tem uma visão mais panorâmica e durante as outras lições a gente vai destrinchando, vai, né, repartindo, dividindo e falando particularmente de um tema. Mas nós temos aqui barreiras geográficas, novas nações de novas culturas. É a primeira barreira, né? Você chegar numa nação diferente, cultura diferente, tem que haver uma aprendizagem, né? Em alguns casos, quando a igreja é mais precavida, ela prepara o seu missionário antes dele atravessar a fronteira, conhecer a cultura de um país antes de entrar nesse país. Barreiras culturais, né? Valores de vida, costumes e hábitos, está incluído aqui nas barreiras geográficas, está incluído nas barreiras culturais. Você também saber qual é os costumes daquele país, os hábitos que eles têm, porque dependendo do costume que você não está habituado, você pode passar vergonha, você pode cometer até um crime, dependendo da situação, e não entender por que você está cometendo um crime, porque no seu país talvez a atitude que você tomar é normal, mas nesse país pode ser até levar ao tribunal. Então, temos que tomar cuidado, estudar e preparar bem antes de atravessar uma fronteira, para saber direito em que país nós estamos entrando. Barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio também é outra barreira que nós temos que enfrentar. Aí você vai ter que preparar, né? Você está num país com uma moeda, outro país outra moeda, então você tem que preparar o recurso financeiro, saber que você tem que mudar, você tem que ir no câmbio, mudar, né? A moeda que você está no Brasil, você vai para um outro país, você vai, né, para o Japão, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Coreia, você vai para qualquer país que você for, você vai ter que saber qual é a moeda daquele país, qual o tipo de comércio que ele faz. É bom estudar e saber que é uma barreira que você vai enfrentar ao chegar nesse país. Barreira linguística é a barreira, talvez, as mais difíceis, né? Porque aprender a língua nativa de um país. Quando o país tem uma língua que é comum, já está nas faculdades, já é difícil aprender a língua dependendo de que país você está indo. Imagine quando a língua é nativa, é a língua de tribo, como tem na África, como tem na América Central, na América do Sul, como tem outras regiões da Ásia, tem ainda povos que vivem em sistema tribal, né? E as línguas deles ainda não são escritas, são apenas faladas. Há uma dificuldade, sim, há uma barreira, talvez uma das maiores barreiras da missão transcultural. Barreiras religiosas, né? Islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra daquela época. Entenda isso, os confins da terra daquela época, porque ainda há muitas nações que ainda não eram conhecidas ainda no mundo chamado civilizado. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nova missão de proclamar o Evangelho. As barreiras religiosas, irmãos, elas podem ser muitas vezes até fonte de perseguição para missionários, dependendo do país que você vai. O Islã, por exemplo, é uma das grandes barreiras do Evangelho ser pregado nos países, né, da região do Oriente Médio, da região da Ásia, do Sudoeste Asiático, porque são regiões que verdadeiramente o Islã comanda, né? É uma religião que cresceu muito nessa região, surgiu aí no Oriente Médio, né? Surgiu na região da Arábia, né? Na cidade de Meca, então, com seu profeta Mohamed, ou Maomé, né? E o seu Deus Alá. Então, muitas vezes, esse islamismo aqui são grandes perseguidores dos cristãos nessa região. Por isso, nessas regiões, nesses países, muitas vezes, a igreja é clandestina, é oculta,
O missionário tem que saber também entrar nesse país, tem que aprender a língua do país, tem que aprender a conviver com o costume do país e saber também lidar com essa situação de perseguição religiosa. Porque se ele for muito afoito, achar que pode chegar num país desse com a Bíblia na mão e pregar na praça, ele pode, no primeiro instante, já pegar uma prisão e correr o risco até de morte, porque está pregando num país que resiste o Evangelho por causa do Islã. Então nós temos que tomar cuidado, porque todas as barreiras aqui foram enfrentadas também pelos apóstolos de Jesus. Mas, como diz aqui o comentarista, Wagner Gabi, na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e naquele contexto histórico alcançou os confins da terra. E agora nós temos o objetivo. A igreja está esperando a volta de Jesus, o arrebatamento está próximo, mas nós temos uma obrigação, como os primeiros discípulos, como no primeiro século da igreja, agora nós estamos no século XXI, e agora nós temos que também despertar-nos, que nós também temos que alcançar hoje, nos nossos dias, os confins da terra. Terceiro tópico, fala sobre a visão global do Evangelho no mundo, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulo. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato e um momento. Fazer discípulo, conforme a Escritura, demanda tempo. Nosso Senhor passou por menos de 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos, né? Nós lemos aí Mateus 28, deixa eu ver aqui, Mateus 28. Nós lemos até na lição, né? Então, vamos ver aqui, rever na lição aqui, Mateus 28. Ah, não, estou com a Bíblia aberta aqui, estou procurando. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todo dia até a consumação do século. Viram aí? Evangelização e discipulado. Evangelizei. Ganhei uma alma para Jesus. Ela aceitou a Jesus a partir do meu evangelismo. Agora eu tenho que discipulá-lo. Por isso que se escolhe muito Mateus 28, porque é bem completo essa ordenança de Jesus. Ensinai a todas as nações. Ide, ensinai a todas as nações. O que acontece? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizendo que a obra completa é ide, ensinai, pregai, evangelizai. E batizando em nome do Pai, ensinando a guardar tudo que você tem mandado. É o discipulado. E eis que estou convosco todo dia até a consumação do século. A promessa de Jesus é estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso que é importante, irmãos. É saber que nós temos uma ordem e o Senhor nos manda fazer discípulos. Já falei sobre isso logo no início. E, por outro lado, Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Presta atenção, vou repetir essa frase do comentarista. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas são duas faces da mesma missão. O que está dizendo? Que uma não exclui a outra. Se eu evangelizei, eu não preciso discipular? Se eu discipulei, não preciso evangelizar? Não. Eu posso evangelizar e discipular, porque são uma ordem. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Ele está dizendo que há uma ordem, há uma forma de fazer o trabalho evangelístico, de ganhar discípulo, ganhar almas para Jesus. Para fazer a obra completa, você tem que evangelizar e fazer que ela também seja discipulada. Para quê? Para que a obra seja completa, para que você prepare essa pessoa para ser verdadeiramente instrumento do Senhor na terra. Para que ela esteja um crescimento saudável, né? E seja um crescimento abençoado e normal, em nome de Jesus. Rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho.
Isso que é importante, irmão. Esses dias devemos estar prontos para anunciar o Evangelho, a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo. Nós lemos, acho que estou no segundo subtópico aqui, fala sobre arrependimento e capacitação do Espírito Santo. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem que levar em conta o apelo ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o versículo que eu falei aqui, Atos capítulo 1, verso 8. É a obra completa. Jesus está dizendo que eu tenho que fazer o trabalho na área local, numa área regional, numa área que abrange um país ou que abrange outras nações. Então, ela não é apenas uma região local, mas ela também não é apenas numa região fora do país. Ela pode atingir todos esses parâmetros para que todas as almas sejam ganhas. Então, nós somos chamados para ser testemunha. E a etimologia da palavra testemunha é interessante, porque você vai testemunhar com a sua palavra, com a palavra de Deus, e vai testemunhar com a sua própria vida. Porque a palavra testemunha, na sua etimologia, ela também significa Marte. Ser fiel até a morte, e da ti a coroa da vida, está escrito lá no Evangelho, em Apocalipse, no capítulo 3. Então nós vemos que ser fiel até a morte, e da ti a coroa da vida, faz parte daquele que foi chamado para a missão transcultural, para a evangelização, como toda igreja tem incumbido de evangelizar. Então, verdadeiramente, estamos debaixo dessa situação, que eu posso estar hoje pregando num lugar tranquilo, que é o Brasil, pacífico, que é a minha nação, falando uma língua que eu conheço, que eu sou desse país, mas eu posso atravessar a fronteira e enfrentar situações difíceis, pregar o evangelho em situações com todas essas barreiras que eu falei aqui, né, que pode acontecer em um outro país, e ainda sofrer perseguições religiosas de outras religiões que já estão dentro do país, para que um evangelho não seja alcançado naquela nação. Então, eu já tenho que estar preparado para isso. E a nossa conclusão diz assim: temos um grande desafio, irmãos, em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então eu falo com os irmãos e aconselho, leia 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo fala ali muito sobre a questão do amor, e peça a Deus para que desperte no seu coração, no coração da igreja que você pertence, esse amor pelas almas, esse sentimento de empatia por aqueles que estão sofrendo. E lembrar que essas pessoas, se não forem alcançadas pelo Evangelho, o destino eterno delas é terrível, ao inferno. Nós temos que acreditar que existe um céu e que estamos lutando para alcançá-lo. Mas nós também temos que lembrar sempre, e Jesus foi alguém que mais pregou sobre o inferno, foi o próprio Jesus. Então nós temos que entender que o inferno existe, ele é literal, ele é real, como o céu também. E se nós somos caminhantes para o céu, nós também temos que buscar alcançar mais almas para caminhar conosco para o céu. Então, isso é necessário clamarmos e buscarmos do Senhor um despertamento para que esse amor volte com força em nosso coração. Que seja esse trimestre verdadeiramente uma ação de Deus através dessas lições, dessas 3 lições, para despertar o nosso coração, despertar o nosso sentimento, nós começarmos a nos comover pelo sofrimento alheio, não achar engraçado, entristecer pelo pecado alheio, entristecer por o homossexual, entristecer pelo pecado da prostituta, entristecer do pecado, né, das pessoas que roubam, que matam, não é ficar torcendo pelo sofrimento, não é ficar torcendo para que ele morra também, não. Nós somos crentes em Cristo Jesus, o amor é a diferença. Jesus diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros.
Então o amor é a marca credencial, é a nossa divisa como cristão. Então uma das coisas que vai marcar esse trimestre é o amor pelas almas, para que no final desse trimestre nós tenhamos despertado a nossa vida para a evangelização local e também despertar mais e mais missionário para o campo, porque verdadeiramente a palavra continua cumprindo, porque o campo é grande, mas são poucos verdadeiramente que estão lá para fazer a grande obra. Então o Senhor mandou para que nós orássemos ao Senhor da Seara, para que enviasse ceifeiros para esse grande momento, desses últimos dias da igreja na terra. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.